Juventude perdida. O dia em que o algoritmo parou de amar Lúcia. Lúcia tinha milhões de seguidores, mas nenhuma pessoa para ligar quando tudo acabou. Em questão de horas, contratos foram cancelados, marcas desapareceram, e o celular, que antes vibrava sem parar, virou apenas um objeto silencioso em cima da mesa. Porque o problema nunca foi perder a fama. Foi perceber que ela nunca teve nada de verdade. Quem é Lúcia? Lúcia, 23 anos, influenciadora digital. Rosto perfeito, vida perfeita. Ou pelo menos era isso que ela vendia. Ela não postava fotos, ela vendia um sonho que não era dela. Por trás dos filtros, existia uma jovem comum. Mas quem ia querer ver isso? Oi, eu sou Lúcia e é bom te ver aqui. Que tal se inscrever e deixar seu like agora? Tudo começou rápido demais. Rápido o suficiente para não parecer real. Rápido o suficiente para não dar tempo de perguntar: isso é sustentável? Um vídeo viral, depois outro. Depois uma sequência tão precisa que parecia destino, ou o algoritmo disfarçado de sorte. Quando percebeu, já não era mais só ela. Era uma versão dela editada, filtrada, roteirizada em pedaços de 15 segundos. Convites começaram a chegar. Eventos, viagens, luzes. Roupas que ainda cheiravam a loja, mas que ela usava como se sempre tivessem sido dela. E contratos, muitos contratos. Ela assinava sorrindo, repetindo para si mesma que aquilo era profissionalismo, mesmo sem entender metade das cláusulas. No fundo, acreditava que dúvida era coisa de quem ainda não tinha chegado lá. E ela tinha chegado. Não tinha? O saldo bancário dizia que sim. Os seguidores confirmavam em coro. Os comentários... Bem, os comentários eram uma multidão que aplaudia ou vaiava. Dependendo do dia. Mas aplauso também vicia. O único problema? Ela tratava engajamento como se fosse vitamina. Quanto mais, melhor. Sem dosagem, sem bula, sem perguntar o que acontecia com o corpo depois de tanto excesso. E foi aí que algo mudou. Não fora, mas dentro. Porque pela primeira vez, um vídeo não performou. E o silêncio. O silêncio não vinha com filtro. Mas crescer rápido tem um preço. E ele nunca vem em parcelas suaves. Vem à vista. As marcas começaram a exigir mais. Mais exposição. Mais perfeição. Mais controle. No começo eram ajustes pequenos. Só muda esse tom. Só mostra mais entusiasmo. Só parece mais feliz. Só que esses sós começaram a se acumular até virarem uma versão dela que já não cabia na própria pele. A rotina deixou de ser vida e virou entrega. Cada gesto calculado, cada frase pensada, cada silêncio evitado, porque silêncio não engaja. Sem perceber, Lúcia começou a performar até quando ninguém estava olhando. Foi aí que a linha sumiu. Ela já não sabia onde terminava a personagem e começava a pessoa, se é que ainda existia diferença. As pessoas elogiavam sua autenticidade sem saber que aquilo tinha sido aprovado em 3 versões antes de ir ao ar. E pela primeira vez, ela tentou desacelerar. Nada dramático, nada público, só respirar um pouco fora da câmera. Mas o sistema não respira, ele cobra. E a resposta veio rápida, seca, profissional demais para ser humana. Se você parar, alguém toma seu lugar. Não foi uma ameaça, foi pior, foi um lembrete. O golpe veio sem aviso. Ou talvez tenha vindo em sinais pequenos, ignorados, abafados, editados como tudo o resto. Mas quando explodiu, não havia como cortar. Um escândalo, inflado, distorcido, convenientemente interpretado, mas acima de tudo, viral. E viral não pede contexto, pede reação. A mesma internet que a colocou no topo agora pedia sua queda, com a mesma intensidade, com a mesma pressa, com o mesmo entusiasmo. Talvez até mais, porque construir cansa, destruir entretém. Marcas cancelaram contratos,
Sem ligação, sem explicação, só e-mails frios, com palavras juridicamente educadas e emocionalmente vazias. Amigos desapareceram. Alguns em silêncio, outros com justificativas tão bem escritas que pareciam prontas, como se já estivessem esperando o momento de usar. E os seguidores começaram a ir embora, um por um, sem barulho, sem despedida, como luzes se apagando num prédio onde, até ontem, todas as janelas estavam acesas. Mas o pior não foi o barulho de fora. Foi o que ela descobriu no silêncio de dentro. A assessora, a única pessoa que dizia, deixa comigo, a única que entendia o jogo, a única que prometia proteger Lúcia, dela mesma. Já tinha se protegido primeiro. Contratos assinados, cláusulas escondidas, acordos feitos em nome dela, mas nunca para ela. Tudo legal, tudo válido, tudo devastador. Não houve grito, não houve confronto cinematográfico, só um extrato, só números, só a realização lenta de que aquilo não era um erro. Era um sistema, e ela tinha sido perfeitamente usada por ele. Ela não só perdeu tudo, ela ficou devendo dinheiro, reputação e, talvez pior que tudo, a própria versão de quem ela achava que era. Silêncio, sem stories, sem notificações, sem convites, sem ninguém perguntando: cadê você? O que de alguma forma doía mais do que qualquer ataque. Apenas ela, e um apartamento grande demais para alguém tão vazio. Os mesmos móveis, as mesmas roupas, os mesmos objetos que antes pareciam conquistas, agora pareciam cenário, bonitos, caros e completamente inúteis. O eco dos próprios passos virou companhia, e pela primeira vez em muito tempo, não havia ninguém assistindo. Foi ali que Lúcia fez algo que não fazia há anos. Parou, sem performar a pausa, sem transformar aquilo em conteúdo, sem pensar em como aquilo seria visto. Ela simplesmente ficou. E então, sem roteiro, sem edição, sem trilha sonora, veio o momento mais desconfortável de todos. Ela olhou para si mesma, sem filtro, sem aprovação, sem versão melhorada. E o que viu não era exatamente ruim, mas também não era exatamente ela. Era uma colagem de expectativas, de tendências, de decisões que pareciam pequenas, até se tornarem tudo. E aí, a ficha caiu, não como um estalo alto, não como uma revelação dramática, mas como algo mais perigoso, clara, inevitável, irreversível. Ela não tinha perdido só o controle da carreira, tinha terceirizado a própria identidade. E pela primeira vez, entendeu uma coisa que ninguém nunca tinha dito, ou que ela nunca quis ouvir. Nada daquilo tinha sido totalmente por acaso, mas também não precisava continuar sendo assim. Ela nunca quis aquilo, nunca quis viver sendo observada, julgada, moldada em tempo real. Nunca quis medir o próprio valor em números que mudavam a cada segundo. Nunca quis precisar performar felicidade para merecer atenção. Ela só queria ser vista, de verdade, sem esforço, sem roteiro, sem precisar competir com versões melhores de si mesma. Mas no caminho, algo se distorceu. Porque ser vista virou ser observada. Ser observada virou ser avaliada. E ser avaliada virou ser consumida. E consumo não cria vínculo. Cria necessidade. E depois, descarte. Foi aí que a verdade finalmente se organizou dentro dela. Simples, fria e impossível de ignorar. O algoritmo não a amava. Nunca a amou. Não havia carinho nos números. Não havia lealdade nos picos. Não havia memória naquilo que a fez crescer. Só havia interesse. Ele só precisava dela, enquanto ela rendia, enquanto entregava, enquanto reagia, enquanto se adaptava rápido o suficiente para não ser substituída. E no fundo, talvez essa tenha sido a parte mais difícil de aceitar. Ela também tinha entrado nesse acordo, sem perceber, sem assinar conscientemente. Mas aos poucos,
Trocou autenticidade por aprovação, silêncio por presença e identidade por relevância. Não foi só o sistema que a consumiu. Ela aprendeu a se oferecer. E agora, pela primeira vez, ela podia escolher parar. Sem dinheiro, sem fama, sem identidade. E pela primeira vez, sem distrações. Não havia mais números para esconder o vazio, nem aplausos para amortecer o silêncio. Só realidade. Crua, sem edição, sem trilha sonora que suavizasse o desconforto de existir. Sem validação. Lúcia teve que recomeçar do zero. Mas do zero não é poético quando você está nele. É constrangedor. Ela aprendeu a se oferecer. E agora, pela primeira vez, ela podia escolher parar. Sem dinheiro, sem fama, sem identidade. E pela primeira vez, sem distrações. Não havia mais números para esconder o vazio, nem aplausos para amortecer o silêncio. Só realidade. Crua, sem edição, sem trilha sonora que suavizasse o desconforto de existir. Sem validação. Lúcia teve que recomeçar do zero. Mas do zero não é poético quando você está nele. É constrangedor. É reaprender coisas simples com a sensação constante de que está atrasada na própria vida. O primeiro emprego normal veio sem anúncio, sem conquista, sem ninguém assistindo, sem parabéns, só um uniforme, um horário e a estranha sensação de estar invisível. E isso doeu. Doeu mais do que os ataques, mais do que os cancelamentos. Porque no fundo, ela tinha se acostumado a existir em voz alta. Agora, precisava aprender a existir em silêncio. O primeiro não que ouviu ali não veio com ódio, nem com julgamento público. Veio seco, indiferente. E de alguma forma, isso machucou mais. Porque não havia narrativa, não havia drama. Só a constatação simples de que, naquele mundo, ela não era especial. Ela era substituível, como qualquer outra pessoa. Alívio cômico leve. E pela primeira vez, alguém reclamou dela não por um post, mas porque ela errou o troco. E não houve trending topics, não houve cancelamento. Só um cliente impaciente e um gerente pedindo mais atenção. E curiosamente, foi ali que algo começou a mudar. Porque pela primeira vez em muito tempo, o erro dela não virou espetáculo. Virou aprendizado. Pequeno, silencioso, humano. E talvez essa tenha sido a consequência mais dura e mais honesta de todas. Ela não podia mais se esconder atrás de uma versão idealizada. Agora, cada acerto e cada falha pertenciam só a ela, sem filtro, sem aplauso, mas também sem plateia. A fama pode te dar palco, mas não te dá estrutura. Ela ilumina, amplifica, expõe, mas não sustenta quando a luz apaga. Curtidas não constroem caráter. Elas recompensam comportamento. Seguidores não substituem pessoas. Eles acompanham até não acompanhar mais. E por mais difícil que seja admitir, nada disso é sólido o suficiente para segurar você quando tudo desmorona. Lúcia perdeu tudo. O dinheiro, a imagem, a versão dela que o mundo aplaudia. Mas, no meio da queda, algo que parecia perda começou a se revelar diferente. Porque pela primeira vez, não havia expectativa para atender. Não havia personagem para sustentar. Não havia ninguém dizendo quem ela precisava ser. E é assustador, mas também é libertador. Descobrir quem você é quando não sobra mais nada para te definir. Sem palco, sem validação, sem aplauso, só você. E talvez essa seja a parte que ninguém mostra. Recomeçar não é bonito, não é inspirador no início, não rende engajamento, mas é real. E é justamente por isso que funciona, porque tudo que é construído depois disso não depende mais de aprovação, depende de verdade. Então, se existe algo para levar dessa história, é simples e desconfortável. Não espere perder tudo para descobrir quem você é. Mas, se isso acontecer, saiba que ainda não é o fim. Pode ser finalmente o começo certo. E você? Se o seu mundo desaparecesse hoje, os aplausos, a validação, a imagem que você construiu,
Se ninguém mais estivesse olhando, se ninguém mais estivesse esperando nada de você, se o silêncio substituísse o barulho e não houvesse ninguém para te dizer quem ser, você ainda saberia quem você é? Ou perceberia que passou tanto tempo tentando ser visto que nunca parou para se enxergar? Porque no fim, não é sobre o que o mundo tira de você, é sobre o que sobra quando ele tira tudo. E isso ninguém consegue fingir. Cenas do próximo capítulo. Depois de tudo isso, a história da Lúcia não acabou. Na verdade, ela só começou a ficar perigosa. Nos próximos capítulos, ela vai ter a chance de recuperar tudo. Mas não do jeito que você imagina. Carla volta com uma proposta, que pode colocar Lúcia de volta no topo. Ou destruir de vez o que ainda restou. Rafael vai se afastar, e talvez dessa vez, sem volta. A verdade vai começar a aparecer. Mas não como libertação. Quanto mais Lúcia tenta consertar, mais ela percebe que o problema nunca foi só o algoritmo. O próximo passo dela não vai decidir só se ela volta, vai decidir quem ela precisa se tornar para conseguir.